Bom dia! Estamos então de volta com a nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos dar continuidade então na sala das mulheres adoradoras, no estudo, sobre a carta aos Efésios. Nós damos uma introdução no domingo passado a respeito dessa carta, do teor da carta, do valor, dessa carta para os santos, os crentes lá em Éfeso, E hoje nós vamos então continuar e nós vamos então dando, a abertura a esse estudo. Hoje nós vamos dar uma pincelada no capítulo 1 e no capítulo 2 de Efésios. E nós vamos então orar ao nosso Senhor que nos dê, como aquela oração preciosa que nós temos aqui de Paulo, nos dê entendimento, abra os nossos olhos, e dê entendimento a nós a respeito então das maravilhosas e das preciosas riquezas que nós, como filhos e filhas, e também como igreja de Cristo Jesus, recebemos, através da obra preciosa de Jesus na cruz. Então, esse livro de Efésios eu amo demais, são tantas riquezas, E até em uma aula nós não conseguimos mensurar o valor que é essa carta aos Efésios. E nós vamos então dar uma pincelada em algumas coisas importantes. É importante que você leia na sua casa esse livro, e que você estude, a palavra de Deus. Nós vamos trazer aquilo que o Senhor colocou então em nossos corações. Então, vamos estar orando. Pai, nós queremos em nome de Jesus colocar a nossa vida diante do Senhor e que Teu Espírito Santo traga luz, traga revelação, entendimento dessa obra preciosa e dessas riquezas herdadas em Cristo Jesus por cada um dos Seus filhos e filhas que estão hoje, Senhor, aprendendo a respeito de como a Tua graça imerecida e a Sua misericórdia são tão importantes para as nossas vidas nesse tempo. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada um dos nossos irmãos, abençoe, Senhor, a Tua igreja espalhada pela face da terra, abençoa, Senhor, o Teu povo com paz, traz a Tua cura, Senhor, sobre a terra e sobre também a terra dos nossos corações. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por esse precioso momento que podemos passar aqui, aprendendo a respeito da Tua palavra e dos mistérios revelados, então, através dessa carta aos Efésios. Então, nós vamos dar início, então, à leitura desse primeiro capítulo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção e que também é o cabeça da igreja. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, a qual, sobre excelente grandeza no seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nós temos aqui a leitura, esta riqueza preciosa, né, a respeito dos céus e da terra e de tudo aquilo que Deus colocou em Cristo Jesus para manifestar sobre a vida daqueles que creem e que o recebem através da graça preciosa de Jesus. Então, a carta de Efésios, nós vamos hoje dar uma pincelada no capítulo 1 e 2. Então, nós temos, já lemos aqui, né? Então, nessa introdução, nós temos a saudação, que está no versículo 1 e 2. Nós temos nos versículos de 3 a 14, então, os propósitos que Deus colocou em Cristo Jesus. Nos versículos de 15 a 23, nós temos a oração de ações de graça de Paulo. E nós temos, então, no capítulo 2, os versículos 1 a 10, a salvação por graça mediante a fé. E nós terminamos, então, o capítulo 2, dos versículos 11 a 22, falando sobre a unidade do novo povo de Deus. Então, vamos primeiro falar da saudação de Paulo. Então, Paulo, ele faz uma saudação e se identifica como apóstolo. E apóstolo é alguém a quem Cristo, né, ressurreto, o Cristo ressurreto tinha comissionado. Paulo foi comissionado, foi chamado por Cristo. O Cristo ressurreto tinha comissionado e enviado, então, para Paulo para um serviço especial. Nós já estudamos na nossa classe, né, a respeito, então, de Paulo, do seu chamado, de como ele foi comissionado. E ele também, né, o apóstolo, assim como Paulo, eles são capacitados pelo Espírito Santo para esse serviço. Ele foi capacitado, chamado, comissionado, então, para esse serviço, por isso ele se identifica como o apóstolo, né, de Jesus Cristo. Paulo estava exercendo, então, a sua comissão apostólica em conformidade com a vontade de Deus, porque ele foi chamado por ele. Essa carta, ela foi destinada, como nós falamos semana passada, aos santos que estão em Éfeso.
Então, Éfeso era uma cidade, era a cidade mais importante na parte oeste da Ásia Menor, hoje a Turquia, né? A atual Turquia. Ela tinha um porto muito importante e também se orgulhava de um templo pagão erguido, né, em honra à deusa romana Diana. A igreja ali, né, em Éfeso, aparentemente ela floresceu por algum tempo, embora ela viesse precisar de exortações adicionais, como nós temos lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo a 7. Então, nós temos ali uma exortação especial que nós temos, né, na carta ao Apocalipse de João. João, né, Apocalipse, capítulo 2. Então, a advertência que Deus trouxe através do apóstolo, através de João. Capítulo 2, versículos de 1 a 7. E diz assim: carta às 7 igrejas da Ásia, né? Então, Éfeso era uma igreja da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer maus. Não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te da onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, nós temos aqui uma advertência, né, uma exortação à igreja de Éfeso na carta de Apocalipse, então escrita por João. Então, nós temos aqui esta primeira parte que é a saudação do apóstolo Paulo, né? Então, falando do seu chamado e também do seu comissionamento. Ainda falando, né, a respeito então da sua saudação, então ela é uma saudação bem curta, mas ela é teologicamente significativa, né? A graça, ele fala, graça e paz. São dádivas divinas não merecidas. Graça é favor imerecido. Então, são graças, graça e paz. São dádivas imerecidas. Então, Paulo empregou a palavra graça 12 vezes nesta carta e a palavra paz 8 vezes. Então, vale a pena nós percebermos e notarmos que, em primeiro lugar, vem a graça e depois a paz. A ordem será sempre essa, só depois que a graça trata o problema do pecado é que pode haver paz. E somente através dessa força imerecida que Deus nos dá diariamente, que nós, os cristãos, experimentamos então a paz. A perfeita paz em todas as circunstâncias. Então é importante graça e paz. Depois de recebermos a graça, o favor imerecido, então encontramos a paz. A paz de Deus que excede a todo o entendimento humano. Já no versículos de 3 a 14, então, nós temos depois, né, então, dessa saudação, no versículo 3 a 14,
nós temos então uma sequência de expressões maravilhosas, né, sobre as bênçãos espirituais que pertencem à igreja através de Cristo Jesus. Todas essas bênçãos, elas nos são asseguradas a cada crente, pois elas continuam procedendo da graça de Deus, da sua sabedoria e do seu eterno propósito. Então, eu amo essa expressão, né, essa frase, e ela é uma doxologia. Então, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Isso é uma doxologia. Então, vamos ver o que seria, então, uma doxologia. Então, doxologia significa uma expressão de louvor, de honra e glórias a Deus. Então, doxologia é uma palavra grega formada por dois termos, doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra. Então, na doxologia, o crente rende graças e glórias, e ele reconhece a grandeza e a majestade do seu Senhor. Então é isso que é doxologia, porque narra o que Deus fez e é uma expressão então de adoração, de louvor, de honra a Deus. As doxologias como essas, elas não são encontradas então só nesse livro de Efésios, nós temos também em 2 Coríntios 1 e 3. Vamos lá então ver essa expressão de louvor. Então, 2 Coríntios capítulo 1 e 3. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então, mais de uma vez, essa expressão, né, ela é dita, escrita nas cartas de Paulo. Nós temos também em 1 Pedro 1 e 3 também esse mesmo expressão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? E lá está escrito de novo: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós encontramos essa doxologia, né? Então, nas cartas de Paulo. Nessa sessão, então, maravilhosa, Paulo descreve sobre as bênçãos pertencentes à igreja por meio do Filho e também por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoou, né? Diz ele, com todas as bênçãos espirituais disposta, ou seja, disponíveis nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quais seriam essas bênçãos? Essas bênçãos, então, Paulo vai definindo, né, nesse capítulo, e ele inclui, então, a nossa união com Cristo, né? A nossa posição assentados com Ele nos lugares celestiais, a nossa posição espiritual. Então, estarmos em Cristo, estarmos, então, assentados em Cristo nas regiões celestiais, são os três andar, né? Estar, né? São as três posições do cristão. Uma delas é, então, estar assentado, né, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Ele fala também nesse capítulo sobre a nossa adoção como filhos e filhas de Deus. Fala sobre a redenção e também da eleição. Então, todas essas dádivas espirituais e habilidades, né, que também são habilidades que nós recebemos para o serviço. Então, tudo isso provém dessas bênçãos espirituais que Deus dá a cada crente no momento que ele é salvo, que ele crê em Jesus,
e o recebe como Senhor e Salvador. Então, o capítulo 1, versículo 4, ele inicia assim: e ele nos elegeu nele. Inicia com nos elegeu nele. Então, vamos ver. Efésios 1, 4 diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a doutrina, né, da eleição é um dos ensinos centrais, mas também é um dos mais mal compreendidos na Bíblia, né? Mas o fundamental é que a eleição, ela fala a respeito do plano de Deus que ele realiza pela sua vontade, né? Pelo beneplácito da sua vontade. Então, o significado de eleição, ele melhor é entendido como sendo, então, a iniciativa soberana de Deus em trazer pessoas à fé em seu Filho Jesus Cristo. Então, resultando, então, Deus trazer as pessoas, né, pela fé em Cristo, resulta, então, numa relação de aliança especial, então, de Deus com o homem. É uma união espiritual, pois a eleição, né, é em Cristo. Esse tema, então, ele serve de fundamento para toda a abertura, então, dessa sessão do capítulo 1 de Efésios, que inclui, então, essas expressões. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou, como diz o versículo 5. Ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele predestinado conforme o propósito, então, universal de Deus, que está lá, então, no versículo 11, que diz assim, ó: nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinado conforme propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Então, o foco de ensino do Paulo tem esse caráter, né? É no caráter cristocêntrico da eleição e de sua importância vital, né? Em Cristo Jesus, nós fomos eleitos, predestinados e também nós fomos adotados. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso indica, então, a centralidade do Evangelho no plano de Deus, né? E para toda a humanidade, né? Em toda a história, é o plano de Deus. Nós fomos eleitos, como diz aqui a palavra, fomos eleitos, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, versículo 4, como também nos elegeu nele também antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, nós fomos eleitos para que fôssemos irrepreensíveis. Santidade e irrepreensibilidade são, então, o resultado e não a causa da eleição divina. Então, já essa expressão nos predestinou se refere, então, à intenção consistente e coerente da vontade de Deus. É uma decisão eterna que assegura que aquilo que vai acontecer para os filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, aquilo que vai acontecer com aqueles que se tornaram filhos de adoção por Cristo Jesus. Então foi pelo amor resoluto, consistente e coerente de Deus que os crentes são adotados na família de Deus. A adoção, então, é a declaração legal de que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus com todos os direitos, mas também com
privilégios e também com deveres pertencentes a nós, aos crentes, né? Paulo está falando dos nossos direitos, mas também Paulo fala mais tarde nos outros capítulos sobre as nossas responsabilidades ou sobre os nossos deveres como crentes. Então, tanto uma como a outra tem base no amor e na presciência de Deus, né? A presciência de Deus, ou seja, Deus sabe todas as coisas, de tudo que aconteceu, passado, presente e futuro. Então, tudo que está por vir e certamente acontecerá, porque a presciência, então, é um ato e um atributo de Deus. Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo e vão acontecer, e ele sabe todas as coisas, estão de acordo com a sua presciência. Vamos então ler isso, como entender isso. Romanos 8, 29, nós já sabemos, né, esse texto maravilhoso, Romanos 8, 28 e 29 nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Adoção, né? Sermos filhos de Deus por adoção. No versículo 6, ele nos diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 6 diz assim: para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. 7. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, o supremo propósito, o plano divino de Deus é a redenção, né? De redenção, o plano divino de redenção é o louvor e a glória da sua graça. É pela sua graça. Então, graça é o livre favor de Deus para com quem não merece. Então, a graça é imerecida, não merecemos. Então, graça é o livre favor de Deus para com quem não merece. Os crentes recebem graça simplesmente porque Deus é gracioso, faz parte da sua natureza. Deus é gracioso, né? Então, nele, em Jesus, como fala aqui, nós temos então a redenção. Redenção, então, significa o quê? Significa que os crentes foram comprados com o preço de sangue de Cristo. Então, vamos ver lá, 1 Coríntios 6:20, nós temos isso, a nossa redenção. Nós pertencíamos a um antigo dono, né? Então, nós somos resgatados por preço de sangue. Então, 1 Coríntios, capítulo 6:20, diz assim a palavra de Deus. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e também no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós fomos comprados, né, pelo preço do sangue precioso de Jesus. E fomos redimidos, então, do pecado, fomos redimidos, então, de Satanás e da miséria da nossa natureza pecaminosa. Então, o resultado da redenção é a eliminação da nossa dívida de pecado, resultando, então, em pleno perdão, de recebermos de Deus o pleno perdão em Cristo Jesus para cada um de nós.
no versículo 9, nós temos algo também muito importante. Fala assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, a palavra de Deus ela é preciosa e nós vamos continuar aprendendo algo maravilhoso. Então, a natureza, né? A nossa natureza, fomos redimidos da nossa natureza pecaminosa. Então, o resultado da redenção foi a eliminação dessa dívida de pecado que resultou em pleno perdão. E o perdão trouxe a cura. E ele continua sendo a cura para a humanidade, mas também continua sendo a cura para os nossos corações. A graça de Deus, então, foi derramada sobre os crentes de acordo com o mistério da sua vontade, como diz no versículo 9. Então, para Paulo, mistério significa a revelação de um componente do plano de Deus, de modo que ele agora pode ser estendido para todos. Então, especificamente, esse mistério envolve o cumprimento, então, do plano de Deus de tornar a congregar todas as coisas, ou convergir, ou converter todas as coisas em Cristo. Então, durante o seu reino milenar, quando Cristo voltar à terra para governar como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, este é o alvo de Deus, colocar Cristo na posição de cabeça sobre todas as coisas, tanto as coisas que estão nos céus, como as coisas que estão na terra. E ele fala, fomos feito então herança, com direito de participar da herança que está baseada somente na nossa união com Cristo. Então, esta herança, essa riqueza toda que Paulo fala nesse capítulo 1, ela é reservada para aqueles que estão unidos a Cristo, que estão vivendo sua vida em Cristo. Então, a iniciativa da salvação, ela sempre será de Deus, mediante o trabalhar do Espírito Santo no coração do homem pecador. Este, porém, precisa ouvir o Evangelho e crer em Jesus para que ele seja salvo e experimente então essas riquezas insondáveis que Deus colocou em Cristo Jesus para a sua igreja e também para aqueles que creem em seu Filho, né? Este, porém, precisa ouvir, nós precisamos ouvir o Evangelho e crer em Jesus. E é tão importante a gente entender que assim, quando nós cremos em Jesus, nós somos então selados com o Espírito Santo da promessa, como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é descrito como um selo de que nós somos então propriedade de Deus, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E garante então a nossa segurança até o dia da nossa redenção final, quando estaremos então em Cristo Jesus. O versículo 4:30 fala sobre isso. Nós vamos ler então o versículo 4 do capítulo, versículo 30 do capítulo 4, nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção final, quando o Senhor então nos levará para casa, né? Que é o anseio de todo cristão autêntico, é voltar para casa. O Espírito Santo, então, é o termo, né? Ele é a garantia, é o selo, é a garantia que nós vamos receber a nossa herança. No dia em que nós somos salvos, o Espírito Santo começa, então, a revelar-nos algumas riquezas que serão nossas em Cristo Jesus. Ajuda-nos também a antever, né, a glória divina. Se aqui é tão preciosa essa vida em Cristo, imagina a eternidade toda na presença do Pai,
e na presença então do Filho, né? É a glória que todo cristão espera. Porém, como podemos ter a certeza de que um dia receberemos a herança toda, né? O próprio Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia. Se somos selados com o Espírito Santo, então o selo, né, esse selo é a garantia de que nós vamos experimentar as riquezas em glória em Cristo Jesus. Como penhor, então, ele garante que nós seremos mantidos salvos para um dia receber a nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate, então, dessa propriedade. Não falou? Nós somos propriedade de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor, ele é, então, a segurança, nossa segurança que um dia seremos resgatados. Capítulo 1, então, versículos de 15 a 23, nós temos a oração de ações de graça de Paulo, como nós já lemos. E ouvindo eu também, como diz ele no início, né? E ouvindo eu também a fé que há entre vós. Indica que Paulo acabara então de receber notícias sobre a fé então dos crentes na região da Ásia Menor. Ele fala, não cesso de dar graças. Mostra que Paulo estava agradecido pela fé e pelo amor dos leitores, né, dessa carta. Ele ora para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, dê a eles em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, pois Cristo deseja que eles compreendam os grandes recursos espirituais que eles possuem em Cristo Jesus. Essa revelação, ela diz a respeito à compreensão e ao discernimento que o Espírito Santo traz dos mistérios das verdades divinas. Paulo quer que os seus leitores tenham um espírito de sabedoria e de revelação para que possam conhecer a Deus de forma completa e plena. Deus tem dado sabedoria aos crentes, mas Paulo, ele ora para que a igreja não apenas ela compreenda os mistérios dessas riquezas, mas também que eles experimentem as riquezas da glória, né, da sua herança. Então ele quer que nós experimentemos essas bênçãos. Ele quer que nós saibamos a respeito dela. Ele quer que nós saibamos a respeito da esperança na nossa vocação, no que se refere então à certeza de termos a vida eterna garantida pela posse do Espírito Santo, né? De estarmos possuídos pelo Espírito Santo, né? Por eles nós temos propriedade exclusiva de Deus pelo selo do Espírito Santo. Já as riquezas da glória, da sua herança também, elas podem significar a herança de Deus, ou também a nossa, ou seja, a herança que Deus recebe, ou também a herança que ele dá. O Antigo Testamento ensina que o povo de Deus é a sua herança. Semelhantemente, as palavras de Paulo também podem demonstrar tal entendimento, então apontando para aquilo que Deus receberá ao ser glorificado em seus santos. Então, e qual seja a grandeza do seu poder, indica que somente o poder de Deus pode levar em segurança os crentes às riquezas da glória final que ele já disponibilizou no céu para os santos, né? O extraordinário poder divino pelo qual Cristo ressuscitou dos mortos é o mesmo poder que age nos crentes e também através deles. Nós podemos também perceber nesta carta que a ressurreição de Cristo, né, é a força motriz na vida de Paulo, é a sua motivação, é a força que ele tem, né, para cumprir a obra
que ele foi chamado, para a qual ele foi comissionado. Então, ele fala, ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, Deus não apenas reverteu o processo natural da decadência, né, da nossa natureza pecaminosa, mas ele o transcendeu. Ele ressuscitou Jesus para uma vida inteiramente nova, dando-lhe um corpo de ressurreição. Jesus não somente foi ressurreto, né? Ele está assentado, né? À mão direita de Deus, sentado à direita de Deus, Pai e Filho, né? Então, esse é o lugar de autoridade onde Cristo está agora, assentado. E aonde nós estamos, se Cristo está, nós estamos em Cristo também assentados nas regiões celestiais, como fala a palavra de Deus, né? Então, olha só, importante a gente entender, Cristo está acima, Paulo fala sobre isso, né? Ele está falando sobre a nossa vida em Cristo e aonde, né, Cristo está. Então, ele está falando, Cristo está acima de todos, indicando que ele é infinitamente superior na sua ascensão, né? E na sua exaltação. Então, tudo isso completa esse evento poderoso, né? Que trouxe vida, né? Para aqueles que entram na vida de Cristo. E Cristo entra em suas vidas. Então, é o evento mais completo e mais poderoso que aconteceu na terra, foi a ressurreição de Cristo dos mortos. Então, esse evento mais poderoso e mais maravilhoso que aconteceu é a nossa esperança, a esperança de nós, os crentes, pois Jesus Cristo, ele se tornou a primícia, então, do seu povo, né? A primícia daqueles que dormem. Um dia nós também estaremos sendo levados, né, para a glória em um corpo glorificado. Paulo afirmou que a igreja só existe e ela funciona em razão da sua relação vital com Jesus, que é seu cabeça. Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Então, como Cristo ressurreto e exaltado, ele não necessita de nada, ele é independente de tudo, mas como cabeça, ele está incompleto sem o corpo, o qual é a igreja que completa então a Cristo, do modo que o corpo e a cabeça se tornam um. Então, Paulo fala sobre a unidade entre Cristo e a igreja, que é o seu corpo. Então, nós temos aí dando apenas uma pincelada, são terrivelmente maravilhosas, então, essas preciosas promessas, né, esses mistérios revelados, então, na carta de Paulo para nós. Nós vamos, então, passar para o capítulo 2, se você depois quiser, vai procurar, né, estudar, ler a palavra de Deus, é tão maravilhoso. Eu amo a carta de Efésios. Todo ano eu estudo ela e todo ano eu vou aprendendo coisas maravilhosas a respeito do nosso Deus, de Cristo e da sua obra preciosa para cada um de nós. Capítulo 2, então, ele já vai falar sobre a salvação que é pela graça, né? Nós temos, então, essa expressão que todos nós conhecemos, ela é uma verdade, né? O objetivo de Paulo no capítulo 2 é traçar, então, um contraste entre a velha e a velha vida, né? E também sobre a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, então, nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e também não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então aqui Paulo está fazendo esse contraste entre a velha vida e a nova vida em Cristo. Então, do versículo 1 ao versículo 3, ele falou: nós estávamos mortos, éramos escravos, éramos objetos da ira de Deus, andávamos entre os desobedientes e estávamos sobre o domínio de Satanás. Então, a nossa nova vida em Cristo, né? Do versículo 4 ao 6, ele fala então da nossa nova vida em Cristo, que ele diz assim: agora estamos vivos, antes estávamos mortos, agora estamos vivos. Éramos escravos, agora estamos entronizados, né? Como fala a palavra aqui, em Cristo Jesus. Agora, antes nós éramos objetos da ira, agora somos objetos da graça de Deus. Antes nós andávamos entre os desobedientes, agora nós andamos em comunhão com Cristo. Agora nós estamos vivendo sobre a graça de Deus, unidos em Cristo. Então, a salvação para homens e mulheres é uma exibição da graça de Deus. Deus que fez tudo isso em Cristo Jesus com um único propósito em vista: mostrar, como fala aqui, as abundantes riquezas que há em sua graça. A obra da salvação, ela é para a glória de Deus e não é realizada por obras humanas. Todo o processo de salvação não é uma realização humana, é um ato da bondade divina. A ênfase sempre está aonde? Em Cristo. Ele é o objeto da fé e não da quantidade de fé, né? Ele é o ponto, é a salvação. Então, a salvação, ela provém do favor de Deus, totalmente imerecido. A frase, então, pela graça sois salvas, por meio da fé, ela serve, então, como um antecedente da expressão. É dom de Deus. A gente fala, a graça é imerecida, é um dom, é um favor de Deus. Nós não devemos retratar a graça como sendo parte de Deus e a fé como sendo a nossa parte, pois toda a salvação, todo o processo de salvação, ela é um dom de Deus. A obra da reconciliação, ela não vem de nós, não vem de obra nenhuma que nós possamos fazer para que ninguém se glorie, como diz a palavra de Deus. A obra de reconciliação não é nossa, não é mérito nosso. Isso impede, então, da congratulação, o orgulho do crente de achar que por qualquer coisa que ele faça, ele possa ser salvo. Nós precisamos entender que só Deus salva. A obra da salvação é uma exibição do trabalho das mãos de Deus. As boas obras, elas são frutos da nossa salvação e não a causa de nós sermos salvos. Além disso, as boas obras, elas não são acidentais no plano de Deus, pelo contrário, como fala aqui, né, no último texto, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, além disso, então, as boas obras não são acidentais, elas são plano de Deus. Pelo contrário, elas são parte essencial do plano redentor de Deus para cada crente. As boas obras são demonstradas na gratidão, na nossa gratidão, no caráter e também nas ações, nas nossas ações. É assim que nós manifestamos então a nossa gratidão por sermos salvos pela graça e não pelo merecimento. Outra coisa importante, nos versículos do capítulo 2, dos versículos 11 a 22, Paulo fala então sobre os gentios e os judeus que são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, né? Então, gentios são aqueles que não são judeus, né? Tem os judeus e os gentios. Então, os judeus e os gentios. Gentil é aquele que não é judeu. Esta parte da carta de Paulo trata de 3 estados, né, de existência para os destinatários. Então, ele fala sobre a primeira, a antiga condição que vivia sem Cristo. A segunda fala sobre a reconciliação em Cristo. E a terceira, então, ele fala sobre a nova posição como membro dessa nova humanidade de Deus, né? O tema de toda essa sessão, então, no capítulo falando sobre a reconciliação, que envolve, então, trazer a humanidade caída, né, da alienação para um estado de paz e de reconciliação com Deus. Jesus, como nosso reconciliador, repara a separação e o rompimento, então, criado em nossa vida por causa do pecado, e ele restaura, então, a nossa comunhão com Deus, a comunhão de Deus também com as pessoas. A reconciliação, ela não é um processo pelo qual as pessoas gradualmente se tornam mais aceitáveis, né, a Deus, mas é um ato decisivo, ou seja, um veredito final, legal, pelo qual os crentes são resgatados da alienação, do distanciamento, né, distanciados, alienados de Deus, para uma comunhão completa e autêntica com Deus. Os gentios estavam separados moralmente de Deus e também estavam separados do povo que tinha então essa aliança com Deus, e eles não tinham conhecimento nenhum de Cristo, não tinham direito na família de Deus, eles não participavam da aliança ou dos concertos, né, de Deus com o povo, com o seu povo, estavam então sem esperança, sem Deus. Então Paulo não estava repreendendo os gentios por sua situação, ele estava apenas registrando a triste verdade da condição espiritual que eles estavam vivendo. Então, quando ele emprega essa expressão, mas agora, em Cristo Jesus, está indicando um novo relacionamento desses gentios em Cristo. Então, os crentes gentios não estão mais em seu estado de alienação. Eles, então, conheceram a Cristo e também começaram a participar das bênçãos do concerto de Deus e possuem, então, esperança e agora também comunhão com Deus. Então, agora, os gentios, né, finalizando, concluindo esse capítulo, é importante a gente entender, né? Então, esta mudança, ela aconteceu em Cristo Jesus. Eles saíram do estado de separados, alienados de Deus, da família de Deus, da herança, né? Proposta em Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. Então, eles passam a ser agora um povo que tem esperança, né? Que eles confiam, então, na salvação presente e também na salvação futura que está em Cristo Jesus para ele. Não somente uns aos outros, mas também como Deus, né? Em Cristo Jesus, ele traz a paz, né? Cristo, o príncipe da paz, o nosso pacificador. Então, ele pode
ele pacificou esses dois povos, né? Os judeus e também os gentios, uniu, trouxe a paz, né? A sua morte reconciliadora na cruz fez de ambos os povos, então judeus e gentios, um só povo. Os antigos não se tornam os gentios, então não se tornam judeus, mas os dois grupos se tornam um nível mais profundo do que apenas uma filiação étnica, né? Eles formam então a Igreja de Cristo, judeus e gentios. A nossa humanidade, ela é maior do que a anterior. Deus então destruiu a perenidade da separação e desfez toda a inimizade e reconciliou então ambos os povos com Deus. A expressão amplia então esse conceito de paz e envolve então a restauração e a unidade, como nós vimos. Na cruz, tudo que estava desunido foi destruído pelo acesso ao Pai, né? Então toda a parede de separação ela foi destruída, né? Então hoje todos os povos têm acesso a Deus através de Cristo Jesus. Então o acesso está disponível para todos aqueles que queiram vir a Jesus por meio dessa obra reconciliadora de Cristo, né? Fomos então introduzidos à presença de Deus. Então hoje, reconciliados com Deus, nós gozamos de todos os privilégios como família de Deus. E então Paulo está descrevendo, né, essa nova família, né, incluída, né, adotados em Cristo, então incluído na grande família. Os crentes são adotados na família de Deus e estão unidos aos santos de todos os tempos, né, do passado, do presente e do futuro. Então a nova família de Deus não é apenas uma nova nação, mas também se torna um novo edifício, como um fundamento, né, que Paulo fala aqui, né, no final desse texto. Então, um fundamento característico. Paulo, então, proclamou que Cristo Jesus sendo, então, a principal pedra de esquina desse fundamento, desse novo edifício, né? A pedra de esquina, que é a pedra fundamental que mantém ligada, então, toda a estrutura. Paulo declara que a morada de Deus não está no templo de Jerusalém, mas sim na igreja. Isso se dá por intermédio, então, da obra do Espírito Santo que habita, então, nessa nova comunidade de crentes, como Paulo fala. Por isso ele diz, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus, então, no Espírito. E assim, então, nós terminamos essa primeira parte desse estudo, então, da carta de Efésios. E nós agradecemos, então, a Deus por esse tempo e por essa oportunidade, né, de estarmos aqui. Esse sol está maravilhoso, o sol da minha janela, né, nesse horário da manhã. Eu agradeço, então, a oportunidade. Sei que essa carta, ela tem riquezas insondáveis. Nós temos que passar a eternidade toda para descobrir, né, quantas coisas maravilhosas, então, Paulo revelou para nós através dessa carta enviada aos Éfesos e aos outros, né, que também receberam essa carta. Então, que Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e que até o nosso próximo, então, domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês.